Mais uma ação e reação, dia 29 de agosto, segunda-feira de calor aqui na Baixada Santista. Você que acompanha o programa de Portugal, com meu amigo Mário Gil, a Rita do Rio de Janeiro, o Emerson de Curitiba, está quente aqui na Baixada Santista. Hoje, Dia Nacional do Combate ao Fumo, né? Então você que fuma, tenta fumar um pouquinho menos, sabe que o cigarro não faz bem para a saúde, né? Hoje, como comentaristas, para discutir assuntos, como o Santos perde do Figueirense e larga um pouquinho à frente do campeonato. O Curitiba empata com o São Paulo e crise no Morumbi. Ricardo Gomes, treinador de São Paulo, fala que o baixo público é resultado da violência no futebol e é um problema social. Dilma está se defendendo agora contra o processo de impeachment. Você que está ouvindo o rádio aqui, desliga um pouquinho o rádio. Quando acabar o programa, ela vai estar se defendendo. Vai demorar, ainda tem 40 e poucos senadores para falar, né? Dá uma atençãozinha aqui à ação e reação, depois você volta para ouvir a nossa presidente ou presidenta, como ela gosta de falar, se defender dos esquemas que ela está sendo acusada. Hoje, tenho o prazer de receber aqui Armando Matos Júnior, advogado e comentarista do programa. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer, meu amigo Filete. E também o conhecido Miguel Escandon, do Amigos da Água. Tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite. Estamos fazendo parte desta mesa pela primeira vez com o Dr. Armando Matos. É um prazer poder desfrutar da sua companhia nesse período. Muito obrigado. Combinamos, hein? Todo mundo veio de camisa listadinha, né? Eu vim de terno listado, você de camisa listada, que não dá para muito ver bem na tela. Isso. E o Armando também, até eu e o Armando de gravata listadinha. Se a gente tivesse combinado, não iríamos vir tão iguais, né? Bom, o Ricardo Gomes entende que o baixo público nos estádios e a violência é um problema social, né? O São Paulo teve o CT invadido na sexta-feira, deixando muitos jogadores preocupados, e após o empate, onde deixa o São Paulo quase na zona do rebaixamento, o Ricardo Gomes, treinador que chegou novo, fala que não tem nada a ver com isso, que já chegou com o problema já instalado no São Paulo, ele entende que a violência é um problema social. Sim, é um problema social e, lamentavelmente, nós observamos essas torcidas cada vez mais gerando conflitos, gerando problemas, e as famílias, as pessoas de bem, ficam receosas de sair de casa para assistir esse tipo de espetáculo, sem saber se podem voltar para o seu lar inteiros, né? Então é um problema cultural nosso, nós precisaríamos mudar. E outra coisa, não adianta criar lei, não adianta vir o Ministério Público, ir à polícia, é um problema das pessoas. As pessoas que frequentam, elas não se conformam quando o seu time perde e sai aquela bagunça. E isso só se perde dinheiro, porque as pessoas falam, eu não vou no estádio, eu não tenho mais prazer de ir. De fato, as pessoas, tirante aí a época da Olimpíada, né? As pessoas acompanharam o esporte de uma forma mais efusiva, mas depois as pessoas realmente fogem. Com apenas, Escandon, 7.836 torcedores, menos que 8 mil pessoas, o Cícero Pompeu de Toledo, Morumbi, vazio, né? Dando uma impressão de que estava vazio. Ricardo Gomes, que não queria falar sobre a invasão no CT do São Paulo, mas não conseguiu escapar de todas as perguntas e falou que o problema é um problema social. Então, eu acho que o espírito esportivo, Filete e Dr. Armando Matos, eu acho que o espírito esportivo não está sendo entendido ou não está sendo exercitado. Eu acho que o esporte veio para dar à nossa caminhada prazeres de convivência, de harmonia. Mas quando as pessoas não têm esse equilíbrio, acaba gerando uma deturpação, e essa deturpação só vai prejudicar todos numa sociedade, inclusive aqueles que se propõem a levar os filhos ou os amigos e as namoradas. Isso vai fazer com que não mais seja estímulo, e com isso todos os estádios vão ter essa repercussão. Todas as partidas de futebol começam a cada vez mais perder o chamado dinheiro para poder se manter. Isso tudo perde, a sociedade toda perde quando perde o conceito de convivência. Todos ficam preocupados e com isso perde-se o equilíbrio na convivência na sociedade. Eu fico triste porque eu estou vendo que esse é o começo de um desequilíbrio na sociedade cada vez maior.
Eu também concordo, só para quem tem muita mulher vendo o programa, o Ricardo Gomes, que não gosta de futebol, é o treinador do São Paulo, ele veio do Botafogo para o São Paulo, e nós estamos falando sobre a invasão que aconteceu no CT do São Paulo na sexta-feira, onde 3 jogadores foram agredidos, tal, acho que é o Wesley, o Carlinhos, que já jogou aqui no Santos, o Wesley que também jogou no Santos, e mais um outro jogador que eu não me recordo agora, o número 7 do São Paulo, daqui a pouco eu lembro o nome, foram agredidos por torcedores pedindo mais empenho em campo, né? E o Ricardo Gomes tentou contemporizar isso, né? Bom, jovem que fugiu após amigo perder o braço em colisão deve ir a júri popular. Todo mundo lembra daquele crime, né? Do canal, crime não, daquele acidente que teve no Canal 3, onde o Mercedes, né? Tá aí, o Mercedes em alta velocidade, bateu num poste, colidiu contra um poste, contra outros carros e um jovem, o amigo perdeu o braço nesse acidente. E aí eles fugiram, não ficaram lá, né? Tem uma imagem estranha no porta-malas, eles pegando algum objeto e tal. Mas logicamente que isso aí eles vão ter direito de defesa, né? E está aqui uma pessoa bem indicada para falar sobre isso. Segundo comentários, né? Segundo a perícia, eles estavam a uma média de 130 km por hora. E ali naquele cruzamento do Canal 3 com a Galeão Carvalhal, não é isso? Tem uma pequena lombada, né? Um pequeno desvio na pista. E parece que o Mercedes ali, ele deu um salto e eles perderam o controle, atingiram o poste, né? Aí eles falaram que estavam numa balada, que ficaram uma hora, a comanda realmente da balada não mostra que eles tinham bebido muito, mas algumas pessoas falaram que estavam bebendo na rua, né? Então, isso aí vai dar pano para manga. E é mesmo júri popular, doutor? Eu não conheço o processo, não conheço as provas. Se for a júri popular é porque o Ministério Público entendeu que é crime doloso contra a vida. A saber, quais são os crimes dolosos que vão a júri? É o homicídio, é o infanticídio, é o aborto e é o auxílio, induzimento e instigação ao suicídio. E os crimes conexos. Se o Ministério Público entendeu que o motorista assumiu o risco de produzir aquele resultado, o evento letal, o Ministério Público está certo. Como eu disse, eu não conheço as provas, não conheço o processo, conheço a pessoa que está advogando nesse caso, que é um colega meu, muito capaz, mas nós não chegamos a conversar sobre isso. Agora, se o Ministério Público, por sua vez, entender que é ele, o dono da ação penal, na coleta das provas, realmente ficar comprovado que o motorista assumiu o risco, o resultado, ele vai a júri popular e aí ele é julgado por 7 jurados e não mais pelo juiz monocrático. O acidente aconteceu dia 8 de julho, na Avenida Washington Luiz, conforme eu falei, né? E o Alan dava carona para 2 amigos. Quando ele perdeu o controle do veículo, ele bateu num poste. O Patrick Seródio, de 22 anos, perdeu o braço, teve o braço decepado, chegou a ser socorrido, mas no hospital veio a óbito. O caso foi registrado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Omissão de socorro e fuga do local do acidente. No entanto, o laudo do Instituto Criminalista da Polícia apontou que Alan dirigia aproximadamente 130 km, conforme eu falei anteriormente. E com isso, foi indiciado por homicídio doloso, pois assume o risco de matar. Sim. O homicídio culposo, aquele que não há intenção, é produzido por imprudência, negligência e imperícia. Já o homicídio doloso, nesse caso do acidente de trânsito, se a autoridade policial descobrir, investigar que a pessoa estava embriagada ou velocidade excessiva, o delegado presume que ele assumiu o risco de produzir, ou seja, ele assume a responsabilidade. Pessoa a 130 por hora, embriagada, alta velocidade, com outras pessoas no interior do carro, ele assume o risco de produzir o evento letal. Foi o que aconteceu. Como eu disse, repito, não conheço os autos, não conheço os processos, acompanhei simplesmente pela televisão. Vi ali naquele pedaço do Canal 3 o poste quebrado, né, todo destruído, como todo mundo que passava ali viu, e realmente existe uma oscilação na pista. Quem vem do centro para a praia, passando ali em frente à antiga padaria Santa Marta, tinha uma oscilação, tem ainda essa oscilação. Não sei se esse foi o motivo do carro decolar e perder a direção, mas agora nós vamos acompanhar durante o curso processual o que vai acontecer. Quer dizer que ele foi registrado como culposo pela Polícia Militar, pelo delegado quando chegou lá? No primeiro instante. No primeiro instante, vamos supor, eu sou delegado lá, ninguém quer matar ninguém, né? Não, então é o culposo, tá. Mas depois o Instituto Criminalista faz o estudo, passa para mim, olha, se eu fosse delegado, Filete, aqui... Não só o Instituto de Criminalística, mas os depoimentos coligidos. Tá. A prova que vem posteriormente, no dia seguinte,
uma pessoa se apresenta, outro se apresenta, uma testemunha que está ali na sacada do seu apartamento e fala. Um cara que está na porta da balada e vê uma você filmagem, bebendo, uma filmagem, o seu próprio amigo que está na porta do clube, da balada, do bar com você e fala, não, ele bebeu 1, 2, 5, 10 cervejas. Isso tudo é levado ao bojo do inquérito policial e o delegado, no seu término, toma a sua decisão. Posto isso, ele faz um relatório e encaminha para o Ministério Público. Quer dizer que ele pode mudar, então. Ele pode entender a pessoa como culposo e com as provas, chegando provas testemunhais, provas do Instituto Criminalista, ele pode mudar para entregar para o Ministério Público. Imagine um caso em que um delegado registra uma ocorrência como suicídio, mas depois apura durante o corpo do inquérito policial que não é um suicídio, e sim é um homicídio, que a esposa tirou a vida do seu próprio consorte, do seu marido, da sua mãe, do seu parente, ou vice-versa. Então o inquérito policial se presta para isso, para coletar provas. Quando ele é finalizado, o delegado faz um relatório e manda para o Ministério Público, que talvez tenha outra decisão. Se vai denunciar no homicídio culposo, se vai denunciar no homicídio doloso. Nesse caso, se for homicídio doloso, vai a júri popular. O Armandinho é preciso, ele falou, a esposa mata o marido ou vice-versa, porque ele sabe que tem muita mulher vendo o programa, por que só falou da mulher, né? Ele é preciso. Escandão, essa questão aí, tava com o Mercedão bonito da hora, o rapaz, o Alan, e se o advogado dele quiser vir aqui na TV Com também para passar alguma coisa, nós estamos aqui, ninguém está aqui para criticar, é um programa opinativo, né? Nós pegamos as matérias da TV, as matérias dos jornais e comentamos aqui, ou seja, o que veio é isso. Agora, se o Instituto Criminalista errou, que eu não acredito, aí cabe provas da parte de defesa e tal. Só que nós estamos aqui, ninguém está contra o Alan nem a favor, nós só estamos passando um fato, né? A minha visão desse tema é uma visão de cidadão, não mais da expertise do mestre Armando. É a visão como cidadão. O sujeito tem um veículo potente, ele vai encontrar não sei o quê, não é? Buscando não sei o quê, a uma velocidade ilógica para aqueles que conhecem o Canal 3, vai observar que a velocidade é completamente ilógica para aquele via. Ele, além disso, com um veículo de alta potência, ele vai fazer uma busca, aí que eu queria entrar, onde ele queria chegar com essa velocidade e com um veículo dessa potência, né, que todos nós sabemos da qualidade de um veículo desse, ele vai fazer os seus objetivos atingirem. Eu não sei se entrasse na mente desse indivíduo, eu gostaria de saber onde que ele queria chegar. Possivelmente ele chegou muito mais além do que ele foi, né? Onde ele queria chegar. Então nós como pedestres, e todos nós somos pedestres, num determinado momento encontramos uma pessoa talvez fora do seu equilíbrio e usando uma arma tão poderosa quanto é um veículo. Eu, como pedestre, eu sempre passo a seguinte situação. Você está andando na rua, você está andando e o indivíduo que está no veículo, ele tem uma condição muito mais poderosa de trafegar, de chegar nos lugares. Então ele usa aquilo, não satisfeito, ele ainda aplicou todo o poder da máquina e onde está, né? As consequências. Então não se respeitam os espaços e as condições que a sociedade deveria ter, né? Quando o indivíduo é pedestre, porque esse indivíduo também, em determinado momento, ele foi pedestre. Né? Ainda bem que não atingiu nenhum pedestre, ainda bem que só atingiu o poste, né? Não, mas veja só a condição, o caos que cria, né, numa sociedade. Todos nós ficamos apreensivos como estamos saindo, vamos sair de casa. O que nós vamos encontrar? Você dirige muito bem, mas se o outro não dirigir, o que adianta todo a tua preocupação, o teu domínio, né, naquela cultura que você teve, se o indivíduo do outro lado não teve essa preocupação. Então eu, como pedestre, fico irritado, fico completamente onde estamos chegando, né? Quer dizer, você não sabe aonde está o problema quando você sai de casa. Porque tem pessoas que não têm o limite do equilíbrio, das normas da sociedade, de consumo de álcool, seja lá o que for, né? Ou talvez o espírito, o equilíbrio mental desse indivíduo.
É fico complicado. revoltado, né? A Rita está parabenizando o programa, os comentaristas, falou que o programa começou quente hoje, falando de violência, tudo, e pergunta sobre as bicicletas. Não adianta o prefeito fazer ciclovia se os ciclistas andam na contramão. Eu concordo com a Rita do Imbaré que tem que ser feito ciclovia, o prefeito não tem culpa se as bicicletas andam na contramão. Mas realmente é um absurdo, né? Porque tem gente atropelada em Santos, porque você vai atravessar um canal. É evidente que você vai olhar para o lado que vem o carro, né? Você olha ali para o lado que vem o carro, tudo bem, você está preocupado com o celular, com uma bolsa, a mulher está preocupada. Então ela olhou ali, atravessou, vem um ciclista na contramão e pega a pessoa. É um absurdo. Eu acho que a CT tem que fazer uma campanha, uma vigilância, assim como a Polícia Militar faz de ficar em alguns pontos estratégicos, ficar e pegar a bicicleta, multa, tira a bicicleta. Porque é um absurdo, um lugar que tem uma ciclovia como na praia, o cara andar na faixa de rolamento. E é um absurdo onde tem ciclovia, a pessoa anda na contramão e tem uma mão de duas mãos num canal, mesmo que não tenha ciclovia, o cara na contramão, quer dizer, ele quer matar alguém, né, Armando? Nós vamos voltar exatamente no problema de cultura, que nós falamos agora sobre o futebol, vamos falar sobre as bicicletas. Ontem mesmo eu fui caminhar ali na Orla e um sujeito saiu da ciclovia e ficou pedalando ali, onde todo mundo ficava, com as suas crianças. Absurdo. Mas o que é isso? É cultura. A ciclovia existe. O caminho para ele está lá, está pronto. Mas eles insistem em sair de lá, pegar a bicicleta e circular no meio das pessoas. Então não tem jeito. O prefeito pode fazer o que ele quiser, ciclovia coberta, descoberta, com piso bom, piso ruim. As pessoas insistem em ir pelo lado errado. Questão cultural, não adianta. E veja bem, quando a pessoa está devagar, é menos mal. Mas as pessoas vêm na contramão em uma velocidade absurda. Quer dizer, pega uma pessoa de idade, pega qualquer um, causa uma lesão, causa uma hérnia, causa uma fratura, normal. Sim. Você pega uma bicicleta, o cara pesa 80, 90 quilos numa bicicleta, ele está uns 20 por hora, ele bater em você, ele te joga longe, amigo. Quem conhece um pouquinho de física sabe que a massa do corpo dele vezes velocidade vai arremessá-lo para longe, vai matar. Se for uma criança, mais fácil ainda. Então, mas aí é uma questão cultural, não adianta. É entendimento dele mesmo. Escandon, na Europa, onde você morou lá, e convive bem ciclovia, às vezes é ciclofaixa. Ciclofaixa, todo mundo fala de ciclofaixa que é ruim aqui, porque na Europa tem muito lugar que tem ciclofaixa e todo mundo convive naturalmente bem, né? Você vê, o que o Armando falou agora, o problema é cultural, quer dizer, você está trazendo a tua formação para o convívio social. Isso são os limites das pessoas que não têm a noção disso. Ele está invadindo o espaço do outro ou o espaço social que é feito para uma sociedade organizada. Onde nós vamos chegar se o indivíduo não tiver normas de comportamento? E a educação que eu digo educação em tudo, no trânsito, porque a bicicleta é um veículo que ela pode ocasionar danos irreversíveis e até a morte, não é? A pessoa pensa que só porque é uma bicicleta, mas o impacto que a bicicleta gera num corpo ou nele mesmo, quer dizer, qual é as consequências? Eu tenho já pessoas que convivo com elas que foram vítimas da própria bicicleta e têm problemas até hoje de locomoção. Então, não é cultural, é a palavra que eu acho extremamente necessária. A gente que viveu um pouquinho lá fora, a gente sabe uma sociedade, o caminhar numa sociedade, não é? E isso vem da formação família, formação escola, formação cultural. Tem todo um monte de elementos que estamos esquecendo quando saímos à rua e dividimos o espaço. Dilma Rousseff se apresenta hoje, já está lá, fazendo sua defesa no processo de impeachment. A Dilma responde questões de senadores. E aí, Armando? Eu, pela manhã, agora há pouco, né, estava escutando o pronunciamento dela. Vindo para a rádio, para a TV, né? Sim, bastante interessante. E agora nós vamos entrar numa segunda etapa, que os senadores começam a fazer os questionamentos. Tinha uma primeira senadora inscrita, ela já havia feito lá uma preleção, e são 40 e poucos, isso eu tenho certeza, vai até a noite. O que não pode fazer é o senador usar isso de palco, né? Utilizar isso de palco para a futura candidatura dele, para aparecer, que o impeachment vem aí, são favas contadas. Não quero fazer defesa aqui da presidente de forma alguma. Ela vai embora,
o impeachment vai acontecer não por crime, porque se nós olharmos ao pé da letra e fizermos um estudo minucioso, outros presidentes já fizeram tão ou pior. Agora, está impossível, a situação do país está impossível. Enquanto nós não tivermos um governo efetivo que assuma, é o caso do presidente Michel Temer, o país não vai andar, não vai desenvolver. As pessoas na rua comentam, olha, estou pensando em trocar de apartamento, vender o meu, mas vamos esperar o governo novo. Parece que é um antes de Cristo e depois de Cristo. A gente sente mais ou menos isso. Agora, que o impeachment vem aí, será dado impeachment, não adianta, pode levar lá o melhor advogado, ela tem um advogado brilhante, que é o José Eduardo Cardoso. Sim, brilhante. Esse rapaz é brilhante, eu conheço. Tenho contato com ele. Ele queima o currículo dele? De jeito nenhum, não, em hipótese alguma. Muito pelo contrário, eu entendo que ele vai crescer o currículo dele. Não é porque você perdeu um processo ou ganhou o processo que isso vai influenciar. O importante é que ele foi o advogado, ele foi aquele que levou a palavra da presidente da República. Segurou bastante ele, né? Muito brilhante, tá segurando muito bastante. culto. Agora, o que vai acontecer daqui a pouco, amanhã, é certeza, o impeachment vai acontecer, será dado. Escandão. Eu acho o seguinte, quanto perde um país até resolver um problema dessa grandeza? Quanto está se perdendo? E quem está se beneficiando com essa perda? Né? Quanto custa o segundo na mídia? Quanto custa? Porque a mídia é medida em segundos, não é em minutos. Então, esse tempo todo que a mídia está fazendo isso, como é que se mede o custo disso? Não é? E a quem está se beneficiando a partir dessa discussão para chegar a um resultado? E depois desse resultado, onde chegamos e quanto tempo vamos demorar para chegar onde estávamos? Quer dizer, eu tenho uma preocupação sempre na minha vida, que é o desperdício e a poluição. Poluição de todos os níveis, a poluição mental. Eu tive recentemente os documentos que chegaram a nós, lá na entidade Amigos da Água, na quinta-feira, do alto consumo de fármacos que está sendo usado pela população brasileira, porque ele não entende como lidar com esse fato. Não é? Na ansiedade, nos problemas, como resolver, resolver os problemas econômicos do seu dia a dia. E isso, muitas pessoas estão perdendo o equilíbrio, estão buscando fármacos químicos para poder dormir, para poder entender, e que, enquanto isso não acontece, o que está acontecendo com as nossas vidas? Vidas, digo, economicamente. Como é que vamos se defender do volume grande de tecnologia que está sendo desenvolvida lá fora e que nós vamos ser vítimas da tecnologia, vamos ser escravo dessa nova tecnologia que vai chegar a nosso país, com certeza, e nós não vamos saber dominar essa tecnologia. Então virão os novos descobridores ou invasores, ou como queira chamá-los, né? Eles virão aqui dominando com uma tecnologia que nós não estamos pensando, que vamos ser escravos dessa tecnologia que já estamos chegando. Enquanto nós não resolvemos esse problema, como é que vai ficar a nossa vida? Não é? Como é que vai ficar o nosso país? Mas é o rito, né? Infelizmente tem que seguir o rito. É o rito, né? Né? Mas é a colocação minha diante do drama, como nós estamos conversando. A perda, né, da nossa vida, a perda. Enquanto não se decide quem é ovo ou a galinha, ou seja lá o que for, sabido ou não do resultado, até isso acontecer, qual é o custo disso? Custo social, custo de uma vida. Enorme. Na minha opinião, né, não sei se a mesa concorda, eu acho que os erros tiveram muitos erros, né, muitas compras ilegais, muito aparelhamento da máquina, muito cabide de emprego e também, mas a pior coisa que eu achei, a Dilma deve ter, eu acho que o Lula deve se perguntar até hoje por que ele escolheu a Dilma, porque a Dilma era uma péssima interlocutora com o Congresso. E tudo começou aí. O Fernando Henrique negociava com os caciques do partido. O PT é diferente, ele quer negociar no varejo. E no varejo é complicado, porque como é que você vai explicar para um deputado que teve 30 mil votos que ele está ganhando menos
que teve 150. Então, como é que você vai explicar para o de 150 que ele está ganhando menos que o de 30 mil, que o de 30 mil é mais importante que ele no contexto? Então, quando o PT ele quer negociar no varejo, é difícil você negociar desse jeito. Então, eles eram muito, isso o Beto Mansur comentou, outros deputados comentaram em rede nacional, em rede local, que o Mercadante, os outros dois interlocutores, que eu não sei o nome, eu não me recordo o nome, eles tratavam o Congresso muito mal, né? Então é aquela coisa, né? O Collor não caiu por causa de uma Elba, né? Não caiu, ele caiu porque ele falava, Congresso não enche o saco, tá, vocês são chatos, tal, não dava atenção para congressista, tal. É como eu sou presidente de um clube, eu sou presidente de um clube, e não tô nem aí pro conselho, não vou nas reuniões, começa a não mandar os papéis que eles me pedem, vai acontecer problema, não vai, Armando? Vai minando, e segundo informações, o trato com ela é muito difícil. Até com aquelas pessoas que a circulam no seu cotidiano, no seu dia a dia, os próprios ministros, lidar com ela é muito difícil. Você concorda que, lógico, isso não foi a causa, mas isso colaborou muito. Colaborou muito. Porque se ela tivesse uma boa interlocução, resolve isso aqui, arruma isso aqui. A soma de vários fatores, eu tenho certeza, se fosse o Lula, novamente, não estou defendendo nem ele, nem o PT, nem ela, mas se fosse o Lula, hoje o presidente, isso não aconteceria. Nós não chegaríamos ao impeachment, ele teria resolvido antes. Eu acho que se fosse o Lula, se pudesse ser reeleito, quantas vezes o Lula fosse reeleito a terceira e a quarta vez, o Lula não sairia por impeachment. Ele poderia cometer os mesmos erros da Dilma, ou piores. Mas ele resolveria nos bastidores e tal. Sim. Errado, mas ele resolveria. Ele está hoje enfraquecido por conta do próprio PT, né? Hoje a Dilma Rousseff é um problema para o partido, para o PT, porque daqui a pouco vem as eleições de 2018 e o candidato Luiz Inácio vem aí com força total. Se ele não tiver problemas com a justiça, ele virá candidato novamente. Então hoje é um fardo muito grande a presidente Dilma Rousseff. E também você vê que muitos candidatos do PT na região que não tem problemas com a justiça, que são pessoas probas, honestas, nem estão colocando o PT, né? Sim. Você pode ver, eu vi uma bandeira de uma candidata do PT, aí uma candidata forte do PT para vereadora, aqui em Santos não tinha nada do PT. Ou seja, estava lá, vereadora fulano de tal, vereadora XXX, e não tinha nada escrito do PT, ou seja, e como eu vejo de outros partidos, que não são partidos que estão nessa berlinda como o PT, mas que as pessoas estão fazendo propaganda e não põem o partido no santinho. É bem comum isso, né? Mas temos um break, não é? Temos um break. Não adianta eu falar agora? Pode falar um minutinho aí da... Olha, o caos, eu vivo sempre num caos. Eu fico muito preocupado com o estado emocional, o meu organismo pode estar gerando doenças. Eu estou extremamente... Está tomando maracujá, não? A casca, estou misturando com a maracujá, semente. Casca sagrada, casca até sagrada. A garrafa inteira estou botando a PET. Bebendo muita água, é isso? Exato, água principalmente. Tá certo. Aliás, a tua água acabou. Do Dr. Armando não, mas o teu já acabou. Vamos pedir para a produção. Vamos chamar um break e já voltamos. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo.
Sintracomos, 76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos no segundo bloco do Ação e Reação, hoje segunda-feira, 29 de agosto, o ano está voando, né? O ano está voando, daqui a pouco eleições, 2 de outubro, eleições municipais. E também hoje, Dia Nacional do Combate ao Fumo. A dona Josefa manda um abraço para todos e fala que o que eu acho do cigarro, né? Então eu vou passar essa pergunta à dona Josefa do Estuário, um abraço pela muita audiência hoje no programa, muitos WhatsApps aqui. Dona, o que você acha do cigarro? Como é que a gente pode combater o cigarro, dona Josefa? Olha, o cigarro é uma coisa demodê. Eu acho que antigamente era bonito, a gente via nos filmes as pessoas, o cowboy fumando, a mocinha fumando. Eu acho que esse tempo, né, dos anos 70, 80, 90, 2000, comprovou, e é fato, que o cigarro não é uma coisa boa. Muito pelo contrário, destrói a saúde, destrói a pele, destrói o cabelo, destrói a vida das pessoas. Então, é um incentivo às pessoas não fumarem. Acho que o primeiro, a economia. Aliás, o primeiro não, o primeiro é a sua saúde. Segundo lugar, a economia. Cigarro já era, né, gente? E saúde pública, né, também, né? Saúde pública, você fuma ao lado de uma pessoa que não quer fumar. Ah, mas é praça, pode. Não, não deve fumar, não. Às vezes você está na rua andando, o cara passa fumando, dá aquele traga na tua cara. Pô, fora a sujeira, depois aquela bituca vai para o esgoto, vai para a praia, aquilo para dissolver demora anos e anos. Nós somos obrigados a conviver com isso. E o cara está fumando no carro, ele joga a bituca na rua, né? Não, são no todos, carro não, em qualquer lugar, no prédio. Mora no 10º andar do prédio, lixeirinha, né? Joga a bituca lá de cima, cai numa criança, você vai na praia, as pessoas pisam no cigarro aceso. Contamina o lençol freático, né? Isso aí já era, cigarro já era, gente, coisa do passado. Miguel Escandon, o homem natureba, que está tomando maracujá, porque está muito nervoso com a situação política e econômica do país. Olha, o tema cigarro, o único cigarro que eu costumava pegar era o cigarro de chocolate. Eu nunca peguei cigarro a não ser o de chocolate. É o que eu recomendo, que é saboroso. Mas é o de chocolate. Fora isso, pelo amor de Deus, isso aí já é coisa até de mariquinha. Pelo amor de Deus, isso aí já era. Não tem nada a ver com a evolução da nossa caminhada, a saúde. A grande sacada é poder desfrutar da vida, cada minuto, e conviver com pessoas que te dão prazer. Isso tudo, o cigarro vai te tirar totalmente essa liberdade. E outra coisa, já era isso aí não tem nada a ver. Nem o cachimbo da paz hoje deve ser usado, viu? A dona Ana parabeniza o programa e quer saber nossa opinião sobre... pergunta para derrubar a apresentadora, hein? Dona Ana do Gonzaga. Ela quer saber nossa opinião sobre o Uber versus táxi. Essa é uma coisa complexa, né? Os taxistas reclamam que caiu o movimento, não sabe se é pela crise ou pelo Uber. O Uber que foi proibido em Santos, muitos usuários defendendo o uso do Uber. É uma polêmica complicadíssima na nossa região e no nosso país. Olha, existe uma coisa chamada concorrência. Quer o taxista queira ou não,
comprou a placa, pagou uma fortuna, entendo o seu lado. Mas é algo natural que vem aí, vem para ficar. Sim. Nas grandes cidades do mundo já existe o Uber. São Paulo aconteceu uma polêmica, já foi ultrapassado isso. E mais, já existe o concorrente do Uber. Em São Paulo já existe o concorrente do Uber. Então é uma coisa natural. Você, taxista, em primeiro lugar, o Uber você encontra uma pessoa bem vestida, bem apessoada, existe água no carro, existe uma balinha, você não paga em dinheiro, você paga pelo seu celular e o tratamento ele é diferenciado. Você vai acompanhando onde está o carro, ele chega na sua casa em 3 minutos. O serviço do Uber é superior ao táxi. Superior ao táxi. Eu uso táxi no mundo todo e existem alguns taxistas que lamentavelmente não cuidam do seu automóvel, não cuidam da sua aparência, não cuidam do seu trabalho. Então o Uber é uma novidade aqui em Santos, mas vou falar, veio para ficar. Escandon, a questão do Uber versus táxi, os taxistas reclamam que compraram placas, né? E que tem que fazer regulação no taxímetro, que pagam impostos e que o Uber paga menos imposto, então uma concorrência desleal. Como é que fica essa questão? Em primeiro lugar, é o seguinte, qual é a busca de uma sociedade? Ter uma facilidade para se locomover, não é? E deixando, muitas vezes, o seu veículo, porque as facilidades que o sistema te dá merece o dobro de atenção e você evitar isto. Acontece que essas concorrências elas existem em qualquer lugar e, infelizmente, chegou a concorrência para o taxista. Confesso que o táxi, como ele é hoje, ele é caro para a maioria da população. Então, há o desestímulo ao consumo. E hoje em dia está vendo alguns ônibus que estão tendo facilidade de conforto, ar-condicionado. Essa é a caminhada natural de concorrência do táxi. Fora o Uber, né, que já o mestre Armando já falou, eu coloco essa situação. Não vai dar para parar esse fator de concorrência. E como disse, está chegando o concorrente do Uber. Quer dizer que está vindo mais concorrente, o negócio não para. E a caminhada da sociedade é evitarmos o alto consumo de automóveis nas vias, porque vamos prejudicar tudo, o sistema, o meio ambiente e a própria distância, a locomoção de tempo. A perda de tempo hoje é muito grande em função do deslocamento. Então, infelizmente, a classe dos taxistas, me perdoe, mas vai vir problemas maiores até. A partir de agora vai ter mais problemas na concorrência para eles. Estamos preocupados com os apoiadores, não é? Vamos falar dos apoiadores. O Ricardo de São Vicente, o nosso advogado, seu colega Uriel Vilas Boas, que está contente, grande palmeirense, assim como o Ricardo César, assim como muita gente aqui o Roberto César, da 102.1, estão contentes com o Palmeiras aí, em primeiro lugar, liderando o brasileiro. Ele faz uma pergunta, o Ricardo e o Uriel fazem a mesma pergunta. Esse Senado que está aí, tem moral para julgar a nossa ex-presidente? Como aceitar um julgamento político nesta questão do impeachment? Essa é a pergunta do Uriel. Se esse Senado tem moral e como aceitar um julgamento que, na opinião dele, é um julgamento político? Constitucionalmente, o Senado é quem vai julgar, quer queira, quer não queira, existindo senadores com problema com a justiça ou não. É assim, a nossa Carta Política de 88, a Constituição Federal, disse que quem vai julgar a presidente agora no impeachment é o Senado. A Câmara dos Deputados já o fez, numa pré-eleição, e agora é o Senado, presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Feito. Agora, se os senadores que lá estão têm capacidade para julgar, se são pessoas probas, isso é outra conversa. É a mesma coisa se nós perguntarmos se esse advogado, aquele juiz, aquele promotor, aquele desembargador tem capacidade, é uma pessoa proba, esse prefeito pode coordenar a sua cidade? A pergunta é essa. Mas constitucionalmente, quem vai fazê-lo é o Senado. Julgamento político, eu já disse isso. Lógico que é um julgamento político. Se nós olharmos friamente, ela não praticou nada que outros presidentes também não tenham feito. Mas em virtude da impossibilidade da continuação de mais 1 ano, 2 anos e pouco, do seu governo, levando o país à bancarrota, isso vai acontecer naturalmente. Ela sai agora entre hoje e amanhã, quarta-feira. Escandon, essa questão
Eu acho que foi respondida a questão do Uriel, eu acho magistralmente explicada e eu estou muito mais preocupado em fazer com que os apoiadores que dão para nós a condição de poder estarmos aqui, vamos falar dos eu dou a apoiadores, palavra então. a você, Filete. Tá bom. Um abraço pessoal do Ozan, www.ozan.com.br. Faça com quase 500 mil pessoas na região. Tem Ozan, quando você mais precisar, Ozan vai estar do seu lado. Faça com meu amigo Escandon, que tem Ozan. Verdade, Nelson, verdade. Escandon, Augusto Capô de Casa, que está meio sumido, mas fez aqui o plano da Ozan para todo mundo. Fala com o Fábio Garibe, www.ozan.com.br. ou no telefone 3228-8000. Também fala do Boqueirão Express Grill, olha lá, para você comer bem. Faça como o pessoal da TV Com, que vai lá comer no Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, comidas maravilhosas. Para você que está de dietinha também tem coisas mais light. Para você que não está preocupado com peso, está mantendo a boa forma física, comidas lá, camarão. Muitos... Onde é que é Lobo Viana? Lobo Viana é ao lado da Unisanta, em frente ao Supercentro Boqueirão. Eu sabia. O Supercentro mais antigo do Brasil. Você está dando... Eu sabia. É isso aí. Então, você vai lá na Rua Lobo Viana, para você de segunda a segunda apreciar comidas maravilhosas. Rua Lobo Viana 89, mandar um abraço para o Paulo e o Nelson, proprietários do Boqueirão Express Grill. Tem mais pergunta aqui. Filete, a Fernanda, eu acho que o Uber deve entrar mesmo e concordo com a opinião dos nossos comentaristas aqui. Já aqui, o Fabrício queria que nós comentássemos de São Vicente sobre os mais de 2.000 candidatos a vereador na nossa região. Então, a Baixada Santista, né, tem mais que 2.000 candidatos à vereança. É o nosso sistema. A pessoa que tem capacidade, plenitude, idade para concorrer tem direito. Filiada a um partido, a pessoa, entendo eu, deve ter alguma predisposição política, vontade de fazer algo pelo povo. Porque não adianta você ser vereador e falar, agora eu sou vereador. Não, você vai atender pessoas na Câmara Municipal, no seu gabinete, na rua, terá o seu final de semana absorvido por essas pessoas quando elas querem fazer encontros, reuniões. A vida do homem público é diferente. Então, a pessoa que se propõe a isso é uma pessoa talhada. Entendo também uma pessoa que tem algum segmento na sociedade. Adianta o que você ele não faz nada. Não, precisa ter algum segmento com a sociedade para que possa ajudar, colaborar. E é o homem que, em tese, deveria fiscalizar o prefeito. A função do vereador, a função precípua, não é criar nome de rua e dar título de cidadão a essa pessoa, aquela pessoa. Não é a função do vereador, também é. Mas a função do vereador é observar o que o prefeito está fazendo. E nós olhamos hoje, não é isso que está acontecendo. Não é isso que está acontecendo. O Ministério Público hoje é aquele que está observando para e passo o que faz o prefeito. Deveria ser o vereador. Então é uma função muito importante. Só fico assim chateado com algumas cidades pequenas como a nossa, né, uma cidade relativamente pequena, tantos vereadores. Nós poderíamos ter um número reduzido de vereadores. Quer queira, quer não queira, muito vereador em Santos. Esse é o meu entendimento. Escandou, questão dos vereadores. Até hoje eu reputo a eleição para vereador como a mais difícil. Porque você vai pedir voto, nós aqui não somos candidatos, eu nunca fui candidato, acho que o Escandou nunca foi candidato, eu acho que o doutor nunca foi candidato. Mas, então a gente pode falar com propriedade. À vontade. Eu acho que a eleição de vereador é a eleição mais difícil que tem. Você vai pedir voto, pô, Armando, eu queria que você ajudasse e tal. Poxa, Filete, eu me comprometi com a sobrinha da minha mulher. Aí eu falo assim, Escandão, puxa, eu tenho uma ex-namorada minha que é candidata. Nossa, é uma eleição muito complicada, porque é uma eleição muito complicada e de tiro curto. Então, é aquela coisa, né? Quem está como vereador, puxa, político está queimado, hoje em dia o cara mesmo fazendo um trabalho bom, o pessoal não quer nem falar de político e tal. Mas a pessoa é conhecida, então o vereador X, ele está no cargo, ele tem um mandado, ele tem pessoas que trabalham para ele tem cargos, que é normal, né? Senão a gente, não tem cargo, então a gente não mudou de país. Tem cargo, sim, tem aparelhamento, o que acontece? Então ele está aí, só que as pessoas não querem nem ouvir falar de político, mas ele já está aí. E o outro que é novidade, não tem nenhuma pecha, não tem nada. Não que os vereadores tenham, tem vereador muito bom em todas as cidades, mas sempre tem aquela pessoa, política eu não quero ver, tal. Os vereadores mesmo comentam isso.
E de repente você tem aquele cara que não é político, que é um cara bom no seu trabalho, um lixeiro, um advogado, um médico, um dentista, um comerciante, e ele quer pôr seu trabalho à disposição da população. Só que é tiro curto, é 45 dias. Então, como é que em 45 dias ele vai ficar conhecido? Não, mas filhote, mas tem o cara que já é conhecido. Tá bom, ele já é conhecido. Mas como é que ele vai provar, ele vai mostrar em 45 dias que ele é conhecido para a população? Então, tem aquela coisa, os que já estão aí, que o pessoal não quer nem ver muito falar de políticos, embora alguns sejam competentes, e tem os que estão querendo entrar, mas é eleição de tiro curto. Quer dizer, eles deram com uma mão, mas tiraram com a outra. Falaram, vocês vão ter vantagem porque vocês não são políticos, mas ao mesmo tempo vão fazer eleição curta que não dá tempo para você se mostrar. Quer dizer, como é que eu vou falar que o Scandão é candidato, que o Filete é candidato, que o... Eu vou discordar só num ponto, Filete, se você me permitir. Hoje nós temos hoje as redes sociais. Com certeza. Antigamente nós não tínhamos isso, né? Facebook, WhatsApp, esse negócio todo, né? Hoje todo mundo, Instagram, todo mundo que tem Facebook abre lá, tem um sujeito inserido, querendo fazer campanha, como nos Estados Unidos. Então o segredo desses candidatos é o quê? É trabalhar 24 horas nesses 45 dias. Tenho certeza. Para se mostrar, falar, vamos supor, nas redes sociais. No caso, se você fosse candidato, olha, o doutor Armando é candidato a vereador, tá? Você tem que, de uma certa maneira, já que você é uma pessoa conhecida, fazer com que as pessoas saibam que você tem essa proposta. Sim, o candidato hoje ele deve usar a mídia, até porque o custo é bem menor, porque se ele for para a imprensa, para ele fazer publicidade, o custo é altíssimo. Né? Ainda mais nessa época, esses momentos que precedem o primeiro turno. Agora, a rede social não. Tem um assessor, ele contrata uma pessoa que fica ali full time, inserindo dados, coisas que essa pessoa fez ou pretende fazer, projetos. Então, eu acho que o caminho para a vereança hoje são as redes sociais. Scandão. Eu fico muito feliz porque tem tanta gente querendo fazer o bem para a sociedade. Quantos candidatos são? 2.000 na região, quase 800 em Santos. 2.000 na região. Imagina a quantidade de pessoas que querem fazer o bem. Logicamente... o Vaticano, né? Parece 2.000 pessoas, acho que é os funcionários do Vaticano. É um volume considerável de pessoas bem intencionadas. Eu fico muito feliz, porque é sinal que a gente predispostas a se doar à sociedade. Logicamente, a doação deve ter alguma coisa de outros em contrapartida, talvez alguns benefícios que também estimulem os candidatos. Eu não sei exatamente se são as benefícios do poder constituído, não é? Mas eu fico muito feliz, porque é sinal que todas as pessoas que estão se colocando à vereança estão dispostas, o cargo público, o cargo eletivo, com essa proposta. É sinal que há gente muito grande querendo ajudar a sociedade. Então, se eles não tiverem interesses econômicos, tiverem realmente com o objetivo de ajudar a sociedade, a gente fica muito contente que a sociedade está caminhando para soluções de um volume tão grande de pessoas pensando nessa caminhada. Eu fico muito feliz. Estou um pouco preocupado que depois que cheguem no poder, a gente vai pedir, eles esquecem e depois é difícil falar com eles. Enfim, é uma série de indagações que a minha mente me põe sempre um pouco preocupado, né? Mas são coisas, são minúcias que não devemos nem se aprofundar. O Edson, taxista, fala que o Uber é um absurdo, que não paga imposto. O Roberto defende o taxista, pois sempre foi muito bem atendida pelos taxistas. E a Nívia concorda com o Uber, né? Então é uma questão polêmica, né? A gente podia até fazer um programa aqui, mas teria que trazer aqui, eu teria que ter um escudo aqui, 2 escudos, né? Uma pessoa do Uber e uma pessoa do táxi aqui, mas teria que ser um programa de 2 horas, né? Teríamos que trazer seguranças aqui na TV Com, né? Para poder fazer um programa que seria muito útil, né? O taxista defender a sua categoria e o pessoal do Uber dizer por que quer introduzir esse novo mecanismo na Baixada e no mundo. Realmente, o que foi dito pelo taxista, que você falou agora o nome dele, é algo muito importante. O Edson. O Uber, ele não arrecada imposto. Não sei como é que é feita essa tributação, porque o taxista paga na sua pessoa física. Lá em março, abril, ele vai com o seu contador ou ele mesmo, ele sabe quanto ele ganhou, quanto ele faturou e quanto ele vai precisar pagar. Agora, no Uber, como é que se prova isso? Eu não sei, não me perguntem porque eu não sei. Paga uma taxa para o Uber, né? Paga uma taxa para o Uber que acho que é 25%. Não, mas quanto que o Uber arrecada, a empresa Uber arrecada para o governo? Porque a empresa está ganhando dinheiro, e muito dinheiro, não é pouco dinheiro,
nessa proporção, é muito quanto dinheiro. ele contribui, Quanto né, ele contribui para o governo, porque nós pagamos, a pessoa física eu pago, a pessoa jurídica eu pago, o Filete paga, o Miguel paga, todos nós pagamos. Agora, como é que o Uber vai arrecadar essa verba e repassar ao governo federal para o imposto de renda? Eu não sei como é que é, essa é uma estimativa. Agora, que o Uber veio para ficar, são favas contadas, isso não vai mudar. Aquela questão também, como é que se faz, por exemplo, o taxista tem que passar por uma vez por ano uma revisão, tem que passar por o taxímetro, o Uber vai fazer isso aonde? Que empresa que vai ser contratada para fazer essa revisão dos carros? Qual é o controle, né? Qual é o controle? Eu posso pôr meu carro lá e tá bom, mas o outro pode não fazer as revisões, a começar, né? A habilitação do taxista é uma habilitação diferente da nossa. Capacidade, né? É uma profissional. E outra coisa, o automóvel táxi, ele é facilmente rastreável. Não só através da placa, pelo prefixo, pelo nome lá do taxista. Então existe essa contrapartida. Aquilo que é a segurança. Pelo que eu li, andei lendo também, no Uber, se você fizer 3 reclamações, não só uma pessoa, mas quando o motorista do Uber tiver 3 reclamações consecutivas, ele é cortado. Olha! Ele não recebe mais chamada, não é que ele não vai mais lá, não. Ele não recebe mais a chamada. O Uber não encaminha mais passageiros para esse motorista do Uber. É mais radical. Mais radical. Na terceira, então só, uma pessoa reclamou porque ele não quis ligar o ar. A segunda pessoa reclamou porque ele corria. A terceira pessoa reclamou porque talvez o carro estivesse sujo. Na terceira reclamação, o motorista do Uber ele é cortado, seccionado. Mas isso as radiotáxis também, eu sei porque teve um caso emblemático que chegou uma senhorazinha, chega muito táxi na minha clínica e tal, e são bem atendidos. Mas um devia estar meio chateado com alguma coisa da vida, aí a mulher chegou lá com o cachorrinho, ele discutiu com a mulher, tal, falou que se ela tivesse preocupada ele teria uma criança, aquela coisa tal. Aí a mulher, não, mas eu gosto de cachorro, eu não tive filho porque é uma opção minha, e começou um bate-boca lá. Aí eu sei que o enfermeiro falou, não, deixa disso e tal. Aí a mulher entrou chorando, né? Já devia estar abaladinha com a doença do cachorro, que acabou ficando bom, mas ela chegou chorando e tal. E ela pegou na sala de espera mesmo e ligou para a central de radiotáxi, né? Fez uma reclamação. Fez uma reclamação. E depois de um dia eu liguei para saber, eu falei, ó, é chato, a gente chama vocês aqui, não tinha nem Uber, tá? A gente chama vocês aqui, estão 3 empresas em Santos, a gente considera que as 3 são boas e tal, mas, pô, aconteceu que o taxista tal de vocês não foi nem diretamente com a gente, foi com a cliente, mas causou problema pra gente, a gente perdeu mais tempo cuidando dela do que do cachorro tal. Ele foi suspenso 3 dias, não ele, o táxi. Então, se ele era funcionário, aquele táxi não rodou à noite, não rodou de madrugada, foram 3 dias suspensos. Então, também existe uma ouvidoria e faz nos táxis também, não é assim. Há um controle. Se tiver reclamação, eles são precisos e cirúrgicos na punição. Então, você vê, nós estamos colocando situações de interpretação de uma concorrência. Agora, os detalhes, a própria sociedade vai ter que encontrar soluções. Mas o fato está aí. É fato, como disse o Armando, é fato, então não tem jeito. Agora, o que virá, sim, vai ser muita discussão, mas não tem jeito. De alguma maneira, as coisas irão acontecer. Chama-se evolução. E concorrência, né? Meu Deus, o Adalberto do Jornal Tema, o Adalberto, tô devendo uma visita para ele na sua rádio, Cacique, das 4 às 5 da tarde, todo dia, discutindo temas sobre saúde pública e tal. O grande Adalberto do Jornal Tema. Ele pergunta para você, Miguel, sobre a qualidade da água da nossa região, de 0 a 10, qual a nota que você daria? E também, como ele vê a situação atual das enchentes que vem acontecendo na ponta da praia devido a fortes ressacas? Olha, é sempre maravilhoso poder responder perguntas tão inteligentes como esta que foi dada pelo Adalberto, que, aliás, um abraço a ele, que ele tem uma luta sempre de levar temas interessantes à sociedade, sempre. Eu digo o seguinte, eu não posso dar nota à água. O que vou dar nota é a condição da gente cuidar da água. A água que está vindo, ela tem dentro conceitos normativos segundo a Anvisa. Essa água que é dada pela concessionária, a nossa torneira, ela tem o padrão que foi dado pela Anvisa. Agora, a água que chega depois do hidrômetro até a sua casa é um outro drama, que é como está o seu encanamento, como está a sua condição de você ter na caixa d'água todo esse controle que você deveria ter.
Então, eu tenho certas apreensões quando a concessionária dá as normativas segundo a Anvisa. Porém, acho estranho as normativas que são dadas à nossa concessionária e a concessionária de águas da Itália. A Itália tem, na sua normativa, são 98 elementos, itens que são considerados para se colocar à sociedade. E as nossas normativas no Brasil são de 68, me parece, que itens das normativas que deveriam constar na qualidade que chega à sua residência. Mas há de se considerar o seguinte: a carga de poluentes que a água está levando à tua residência ou à sua boca através do copo é um negócio complicadíssimo, porque tem uma coisa que a gente não está vendo, que é o inimigo invisível da água, né, através dos componentes, fármacos e uma série de elementos, inclusive agora com uma nova tecnologia chegando, chama-se nanotecnologia, que está vindo em todos os produtos de limpeza. Tudo isso, até a área dental, a pasta de dente está vindo com uma grande carga de poluentes invisível ao olho humano, né? E isso tudo está sendo ingerido pelos consumidores que somos nós. Isso me preocupa tanto que a gente, com Amigos da Água, sempre quer dividir esses elementos, a postura nossa perante a maneira como a gente lida com a água. Então, a água está sendo desconsiderada na sua grandeza de existência da vida, né? Então, essa é a minha resposta a esse questionamento, Adalberto. Um abraço a você. A Vanessa do Marapé, boa tarde. Gostaria de fazer uma pergunta para você, Filete. A nossa região não tem um órgão que resgate os animais abandonados. Realmente não tem, assim, fim de semana, feriado e tal. Já melhorou muito, mas realmente não tem. O que você acha que pode melhorar na cidade para resolver essa situação? Com essa carência, os protetores independentes são chamados de acumuladores de louco, pois fazem o trabalho que o poder público deveria fazer. Vanessa, realmente você tem razão. Eu defendo muitas vezes, o cara fala, a mulher tem 30 gatos, é uma louca. Não, louca ela não é. Ela começou com 2, 3, mas eles foram jogando na casa dela, foram jogando, como ela tem um coração gigante, ela foi acumulando. Quem está errado é o poder público. Se você for lá na Constituição, está lá, o animal, o poder público tem que garantir a vida e o bem-estar dos animais, ou seja, o poder público é responsável pelos animais. Com o poder público, que já teve melhora na Baixada, mas não em Santos, mas não dá conta, nós temos que, infelizmente, ter 6 abandonadinhos na clínica Filete, tem 4 na outra clínica, a outra clínica não pega, a outra protetora tem 50, a outra tem 40, então eu estou hoje lá com 12 animais, 6 que são meus, que vão ficar lá, porque são amputadinhos, ninguém vai querer tal, e estou com 6 para doar, que eu estou girando isso. Eu já cheguei a 170 quando não tinha as ONGs, aí eu fui um dos fundadores das ONGs já pensando nisso, e de uma certa maneira não ficar só a minha clínica pegando animais, brigando com a prefeitura, tal, com o poder público. Aí o poder público ajustou a causa, melhorou, hoje nós temos ONGs, temos OCIPs, mesmo assim tem muita gente soltando cachorro na rua e realmente o abandono é muito grande também, né? Temos que fazer campanhas de cassação, temos que fazer orientação nas escolas para as crianças e temos muita coisa a evoluir ainda. Ô Armandinho, foi um prazer ter você no programa aqui, né? Tínhamos ainda que comentar sobre a questão do Estado que atrasou a verba DAD, né? Mas não vai dar tempo e queria agradecer você pela colaboração com o programa. Muito obrigado, Filete, pelo convite. Estou sempre à disposição e quero agradecer aqui o convívio nesses 40, 50 minutos do nosso amigo Miguel. Foi um prazer a primeira vez ao seu lado, mas foi muito prazeroso. Olha, mais prazeroso que o meu você não pode ter, porque eu que tenho esse prazer de tê-lo junto a esta mesa. Muito obrigado. O Filete já é suspeito. Já é suspeito. Então, eu queria dar aqui os meus agradecimentos. Manda um abraço para o Rodolfo Bonafim, que está vendo o programa também aqui. O Rodolfo, a Raquel, a parte de assistência social pessoal liderada pela Raquel, representada pela Raquel. Muito obrigado à oportunidade e cada gota conta. Segundo a ONU, é importante considerarmos que a água não é lixo. Também vou dar um abraço para o Guto Brito, que está vendo nosso programa. Uma boa tarde a todos, uma boa noite para quem está vendo a nossa reprise às 11 horas e um bom dia, uma boa madrugada para quem está vendo a outra reprise à meia-noite e meia. Um abraço, fiquem com Deus e com a nossa extensa programação. Muito obrigado.